dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Então, professora Priscila falando, né? A super poderosa para vocês. Então, assim, ó, hoje a gente vai estar falando sobre Revolução Russa. A Revolução Russa, ela aconteceu na região da Rússia, que era o Império Russo, como vocês pesquisaram, né? Qual era a situação que eu pedi para que vocês pesquisassem para chegar hoje, tá? Então, o tamanho da Rússia. A Rússia, ele é um país continental até hoje, tá? Dizia-se Império Russo. Depois, com a Revolução Russa, ela vai partir para a definição de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E depois para a Rússia, que é atualmente o país. O nome que se dá é Rússia do atual país. Continua grande? Continua grande, tá? O que a gente precisa saber a respeito da Rússia para 1900? Então, tudo começa na Rússia em 1900, perfeito? Como era essa Rússia enorme, metade do país pertencente à região onde nós encontramos terras e terras congeladas, ou seja, apesar de ser enorme em formato continental, tinha partes da Rússia que não conseguiam ser estruturadas, não conseguiam ser utilizadas, era inóspita. Já regiões como o atual Moscou, Petrogrado e Stalingrado, que vai ser os nomes depois, vão ser regiões extremamente ocupadas, populosas, e isso vai gerar situações complicadas. Então a gente vai ver quais são essas situações complicadas. A professora trouxe uma colinha igual o Faustão, né? Então vamos lá. O que acontecia com o tamanho? Já disse para vocês. Segunda definição, a desigualdade entre os que eram extremamente ricos e os que não eram ricos. Então a gente tem que pensar em família do czar. Nossa, professora, quem era o czar? Vamos dar um nome para o czar na nossa novelinha. O czar era o top, era o rei. Czar vem da palavra César. César vem do Império Romano, o imperador, era o que dominava. Então os czares na época tinham as melhores terras, tinham condições de ter palácios, enquanto contrapartida as pessoas viviam extremamente pobres, tanto no campo como nas cidades, porque no campo dependiam do czar, que o czar era o dono das terras. Então vivíamos em um pleno feudalismo na Rússia, no Império Russo, e isso tudo vem desagradando essa população de russos, que aliados a ideias que alguns vão trazendo de outras regiões da própria Europa, vão efervescendo ideias diferentes. Essa região começa então a ter uma situação complexa de região extremamente urbanizada em algumas áreas do Império Russo e regiões extremamente pobres por conta de que só o nosso amigo czar que tinha as terras. Então, quem tinha as indústrias das áreas urbanas? Geralmente as multinacionais. Então, quer dizer, nem os que trabalhavam no campo, como trabalhavam nas cidades ou vice-versa, detinham condições. A vida dos russos era uma vida extremamente miserável. E isso vai ser posto em reivindicações. Essas reivindicações, elas de imediato não vão ser aceitas. O czar não se abre ao diálogo. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão acabar se unindo e chegando próximo ao palácio do czar em um determinado dia, chamado Domingo Sangrento. Imaginem por que é um domingo sangrento. Imaginem uma família
que então vai para a frente da casa do czar, do palácio do czar, e ele vai fazer o que nesse palácio, né? Ele vai fazer o que com essas pessoas? Ele vai mandar matar crianças, mulheres e todos. Então a situação que já não era fácil fica pior no chamado Domingo Sangrento. Essa oposição ao czar vai começar a montar-se em sovietes, que eram ligas de empregados ou ligas de pessoas que vão começar a ir contrário à figura do czar, como eu já disse, porque o czar tinha muito poder. A igreja também tinha muito poder em muitas terras. Então essas pessoas vão se unir, todas elas em regiões de sovietes. Não é à toa que posteriormente a União Soviética ganha o nome de União Soviética. Esses sovietes, eles vão inicialmente tirar o czar, depois de algumas situações, dos quais eles retiram o czar do poder através da força dos sovietes. Esses sovietes, então, vão se unir em duas partes. Aí que está. Os soviéticos, eles vão ter dois grupos depois. Eles conseguem retirar o czar, tá? E depois eles se desassociam. Fica uma região dos mencheviques, um grupo com os mencheviques e outras com os bolcheviques, que são grupos que vão se tornar completamente diferentes, tá? Dar um exemplo. Digamos que dentro de sala vocês estão com um problema X. Vocês precisam resolver, né? Vocês vão se tornar todos vocês soviéticos. Perfeito? Vocês querem eliminar o czar, que seria eu, a professora, tá? Depois que eu sou eliminada, cada grupo vai dizer, não, mas eu quero a União Soviética, eu quero a Rússia desse jeito. Ah, não, mas eu quero daquele jeito. E aí eles vão formar dois grupos distintos. Os mencheviques acreditavam que a luta não deveria ser extremamente global. Os mencheviques eram ligados à burguesia. Os bolcheviques eram extremamente capazes da revolução total e global, tá? Então a gente costuma dizer que os mencheviques eram um pouco menos, digamos que, como posso dizer para vocês, um pouco menos agressivos ou assim ligados a ideias advindas do socialismo, e os bolcheviques, que eram ligados à ideia do Stalin, do Lenin, do Trotsky, que vão ser os três nomes principais da Revolução Francesa, não, Revolução Russa. Essas três pessoas, elas vão ser os líderes, e elas são de acordo com vamos fazer uma revolução total. O que é uma revolução total? Mudar todas as estruturas da Rússia. Dentro dos próprios bolcheviques vai ter também algumas situações em que eles próprios também não têm uma ligação muito boa. Mas isso é cenas dos próximos capítulos, né? Vamos por partes. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, meus queridos e queridas, importante a gente saber que vai haver um determinado momento a União Soviética, a Rússia, aliás, porque não estava ainda como União Soviética, ela vai estar na Primeira Guerra Mundial, como eu bem já expliquei para vocês. O que vai acontecer? Por que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial? E o que a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial vai impactar na transformação da Rússia para o fim da Rússia e o início da União Soviética? Então são essas perguntas que eu deixo para vocês para nossa próxima videoaula, tá? O que a Rússia
e a Primeira Guerra Mundial vão ter... o que vai acontecer por conta da Primeira Guerra Mundial? Que a Rússia acaba tendo que sair e depois a Rússia passa a ser a União Soviética. O que tem a ver uma coisa com a outra? Será que vai ser difícil responder isso? Próximo capítulo. Roda, roda, roda. Tchau.